Sejam bem-vindos. Oi, Roberta. Oi, Rob. Oi, todo mundo, que bom estar com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo aqui o som. Oi, Ju, também está aqui com a gente, se conectando. Daqui a 2 minutinhos a gente vai começar a nossa live. A Roberta está aí com a gente, conectada, direto da Suíça, está aqui com o coração, presença, para a gente falar sobre relações. Daqui a 1 minutinho, 2 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui um post. Ah, é. Últimos ajustes, preparação, luz, câmera. Luz, luz, câmera, ação aqui no Brasil daqui a 2 minutinhos é meio-dia, então tá. Oi, bendito coworking tá aí com a gente. Então, a hora do almoço aí, o pessoal vai estar compartilhando do horário do almoço com a gente, do meio-dia a meio-dia e 40. Aproveitar que o Bendito já está aqui com a gente e fazer um agradecimento aí especial ao apoio, né, da Bendito Coworking nessas lives que a gente tem feito. Então, a gente fez a primeira live na semana passada, com o Paulo Cruz Filho, também nosso cofundador. A ideia é fazer essa série de 5 lives, pegando cada um dos temas ali do Pessoa B, que é o nosso programa, né? Programa Pessoa B de liderança consciente para a sustentabilidade. Então, na semana passada, a gente conversou sobre o primeiro tema, que é a intenção. Hoje a gente vai conversar com a Roberta sobre o tema relações. E aí, a partir da semana que vem, a gente dá continuidade na próxima quinta-feira, também daí de noite, com o Paulo, às 19 horas. A gente vai falar sobre serviço, que é a dimensão ali de comunidade. Queria dar só um oi ali para o Rafael, que se conectou com a gente, a Vanessa também. Bom dia aí a todos e a todas. E para a gente ser pontualzinho ali, começar meio-dia, a gente brinca com a nossa pontualidade brasileira, não britânica. Queria dar aí, então, o início oficialmente à nossa segunda live. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema de relações com a Roberta Domingues, nossa cofundadora, está aqui com a gente. E a ideia é que a gente fique junto do meio-dia até meio-dia e 40. A gente está com uma parceria com a Bendito Cowork, então nossa parceira que está apoiando essas lives. Eles disponibilizaram para a gente sortear algumas diárias dentro do coworking, claro que no momento que isso for possível, né, depois desse período de bandeira vermelha em São Paulo, mas vocês podem encontrar o link na nossa bio e também se inscrever ali para esse sorteio. Então, queria dar início aí, de fato, à nossa prática hoje e passar a bola para a Roberta, que vai conduzir uma práticazinha contemplativa para a gente iniciar o tema de hoje. Roberta. Olá a todos, muito bem-vindos. A gente fica muito feliz de estar recebendo todo mundo aqui na nossa casa virtual, né? Para a gente poder estar conversando um pouco sobre esse tema que é tão importante estar presente na nossa vida, né? De forma tão é, grande, né? Tão viva. E como a gente gosta, né, de começar sempre com trazendo a nossa presença, né, trazendo o nosso ser para essa conversa de verdade, vou pedir para vocês, né, se sentarem aí confortável onde vocês estejam. Se estiverem almoçando, né, com mais gente, não fica com vergonha, mas vamos relaxando assim um pouquinho também nosso corpo, para a gente começar a trazer nossa presença para esse momento. Quem quiser pode fechar os olhos, começar a dar algumas, né, tomar algumas respirações conscientes, acalmando um pouquinho a mente que está sempre, né, indo para o futuro ou indo para o passado, preocupada. Vamos se dar esse presente aqui de tomar algumas respirações, inspirando profunda e lentamente. Sente o ar indo até a sua barriga, aquela respiração gostosa, esse momento só seu.
Sente o ar saindo. Sente a temperatura. Foca na sua respiração por mais alguns momentinhos. Sente se há qualquer tensão em qualquer parte do seu corpo. Respira nessa tensão para relaxar. E eu quero que vocês tragam também para a consciência de vocês duas coisas, né? A nossa intenção hoje, estando aqui juntos, e também já começando a trazer um pouco sobre o tema, né, das relações. Qual foi a relação que trouxe você aqui hoje para essa live? Traz essa pessoa com carinho para sua mente. Imagina ela exatamente do jeitinho que ela é. Traz a sua gratidão dela estar na sua vida. E manda também seus desejos positivos de que ela esteja bem, que ela esteja saudável, que nesse momento, né, que todos estamos vivendo de pandemia, que ela esteja acolhida, que haja lucidez. E agora toma mais uma respiração, sentindo a gratidão, deixando, né, esses desejos, isso que a gente sente, né, quando a gente lembra dessa pessoa querida, permear o nosso ser. Vamos começar a nossa live desse lugar de acolhimento, carinho. Dá aquela última respiração longa e profunda, deixa a pessoa ir da sua mente. Retorna para esse momento com a gente. Quando vocês estiverem bem, podem abrir os olhos. Obrigada, Rob, por essa meditaçãozinha aqui, trazendo a nossa presença para esse tema. A Roma Taquiardi, queria abrir aí com essa saudação, que é da tradição Lakota, né, dos norte-americanos, que significa por todas as nossas relações, ou estamos todos aparentados, né, também significa isso. Então, isso é uma saudação, uma forma de abrir e fechar os trabalhos, e eu acho que tem tudo a ver assim, com o tema que a gente está trazendo hoje, que é esse entendimento justamente de que as relações são a base ali do que a gente está construindo, né, como ser humano, que a gente tem relação, né, não seríamos humanos, né, sem as relações. Então, para nos apresentar brevemente, aí passar a palavra para você, Rob, queria só também, para quem ainda não nos conhece, a WeFlow, ela é um negócio social, né, nós somos uma empresa social e também uma empresa B certificada, ainda com o selo pendente, mas em vias de certificação. E a gente atua hoje com consultoria e treinamento para inovação social, sustentabilidade e liderança consciente. Então, é isso que a gente faz. Dentro da nossa atuação, a gente tem alguns programas, como é o caso do programa Pessoa B, que é uma jornada, né, online, transformadora,
de 5 semanas, agora alongou um pouquinho para 6 semanas, né, que a gente passa por 5 principais temas. A Roberta vai falar um pouco mais sobre isso ali na sequência. E a gente hoje tem uma equipe de 8 pessoas, nós somos 6 cofundadores, eu e a Roberta, né, que estamos aqui. Eu cuido também da parte de comunicação social da empresa. A gente tem o Paulo Cruzilha, que está aqui conectado com a gente também, que é o nosso Soul of Flowing, responsável pela nossa inovação. Está no Brasil, junto com a Mayara Lopes, que é a nossa mãezona, né, que está em licença maternidade, é responsável pela educação e tecnologia. A Raíssa também está com a gente aqui no Brasil, está com a gente aqui na live hoje também, que é a nossa consultora de projetos de impacto. E além da Roberta, que está na Suíça, a gente tem outras 2 sócias na Europa, que é a Alessandra, nossa cofundadora, que está em Barcelona, cuida da parte também gerencial, administrativa, e a Lisa Valença, que inclusive vai estar numa live daqui a pouquinho, também às 2 horas do Brasil, que está na Polônia e é responsável pela nossa gestão de portfólio e excelência. E o Gabriel, que está com a gente hoje, Gabriel Chemin, que tem nos apoiado nas questões de marketing. Assim, então, é o time da WeFlow. Vou deixar você se apresentar, Rob, e também já engatar aí para a gente explicar um pouco mais sobre o que é o programa Pessoa B que você co-criou junto com o Paulo. Legal. Ai, eu tô feliz de ver tanta gente aqui, tô olhando também, vários amigos queridos da jornada da vida. E que também agradeço a todos, né, pelas nossas relações, né, por terem vocês também na nossa vida. E eu vou me apresentar um pouquinho, começando desse lugar também. Sou brasileira, sou carioca e nasci numa família muito querida que eu amo muito também. Quero honrar essas relações, amigos muito queridos, enfim, todo mundo que passa, né, pelas nossas vidas, inclusive os que nos ensinam, né, nos trazem alguns desafios para a gente estar crescendo. E, nesse campo de várias relações, eu tenho um relacionamento muito lindo com a minha mãe e ela que fomentou, assim, desde pequenininha, 2 paixões que eu tenho e é pela razão que eu tô aqui hoje. Que uma é a gente tá olhando, né, para o outro, essa questão do impacto positivo, da sustentabilidade. E isso começou para mim desde pequena, quando a minha mãe, né, ela é psicóloga também, me levava. Ela trabalhava muito com crianças em vulnerabilidade, esse tipo, né, de trabalho, situações bem difíceis, e a gente ia pequenininha lá, meio como voluntário, e experienciar todas essas realidades, né? Então, isso foi muito importante para eu ver assim o mundo e a gente mesmo no nosso contexto brasileiro, né, tantos desafios que a gente enfrenta, mas isso foi muito importante, o amor, né, que ela trouxe para minha vida. E também a minha outra paixão, que é também uma coisa que ela estava sempre fomentando comigo e com a minha irmã, essa questão da gente estar se desenvolvendo, né? A gente está olhando para dentro, percebendo que é importante para a gente também está conectado, né, com algum tipo de espiritualidade, e isso acabou, essas duas coisas, tanto a sustentabilidade, o cuidado com o outro, com o planeta, e a ligação, né, de estar me desenvolvendo internamente, foram 2 coisas que foram levando tanto o meu caminho acadêmico quanto o meu caminho profissional, né? E eu trabalhei, né, tem 10 anos, não é muito, né? Ainda vou fazer 30 esse ano, mas com empresas, né, com ONGs, sempre nessa área de responsabilidade social corporativa, investimento de impacto, sustentabilidade, e também me formei, né, fui indo, né, relacionado nessas áreas. Apesar da minha graduação ser em relações internacionais, depois eu já fui me especializando em ONGs, o último mestrado que eu fiz agora foi na Suécia e foi nisso, em liderança estratégica para a sustentabilidade. E vai aí um monte de cursos e formações e desenvolvimento, buscando sempre entender, né, quem eu sou e como eu posso impactar, né, fazer a minha parte. E eu acho que isso é muito pessoa B, porque o pessoa B é muito a nossa essência, né? A WeFlow que a gente busca para o mundo, né? Trazer como a gente quer se manifestar, como a gente quer contribuir.
E o Pessoa B nasceu disso, dessa nossa essência, de todo mundo que está aqui, da Flavinha, minha, do Paulinho, que fez a última live. E é também essa busca da gente estar se desenvolvendo como pessoas e da gente estar tomando esse lugar de liderança, que é também um aspecto importante para a gente, né, do programa, da gente se olhar todo mundo como líder. No mínimo, a gente é líder da nossa vida, né? Então, a gente tem essa oportunidade de fazer o melhor que a gente pode e de se desenvolver e cuidar das nossas escolhas. Então, parte desse lugar da gente olhar para a sustentabilidade, olhar para os nossos desafios e querer que a mudança venha também de quem somos. Porque as organizações, né, a sociedade, são formadas por pessoas, né? Então, é muito importante que a gente esteja nesse trabalho, né, nosso próprio também, de se desenvolver. E aí ele busca esse impacto positivo, a gente se inspirou e se baseou também no movimento B, né, das empresas B, que é esse movimento global que está buscando acelerar essa mudança, né, da gente mudar a nossa cultura, né, de econômica, de como a gente está contribuindo para o mundo e está fomentando, né, o poder dos negócios para a gente encarar esses desafios que a gente tem na sociedade como um todo. E a gente usou, né, se baseou nesses princípios que eles têm 5, que é a governança, olhar para a governança, olhar para trabalhadores, olhar para a comunidade, meio ambiente, clientes, e a gente se baseou nisso para, ok, como é que seria olhando isso para a pessoa, né? Então, a gente olha no lugar de governança, a gente olha para a nossa intenção. A gente precisa trazer essa consciência, né? Ter um direcionamento, entender de onde a gente está partindo. E no segunda dimensão, a gente trabalha a questão, né? A gente transfere de trabalhadores para relacionamentos, que é o que a gente vai estar trazendo hoje aqui na live. E se a gente pensar, a gente não existe outra coisa a não ser relacionamentos, né? A gente está se relacionando com tudo o tempo todo, o relacionamento faz parte da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Até no sonho a relação tá lá com alguém. Então, essa é a segunda dimensão. A terceira é a comunidade, que aí a gente está trabalhando a questão do serviço, porque quando eu entendo que eu sou parte de um todo, esse monte de relações que a gente tem na vida, a gente entende a nossa interconexão, interdependência, então a gente entende melhor, né, o nosso papel de estar servindo essa evolução desse todo. A quarta dimensão é meio ambiente, que aí a gente passou, né, transferiu para estilo de vida, que aí é eu estar olhando, né, para o meu papelzinho, né, o que eu dentro desse todo posso estar fazendo melhor para contribuir para um mundo mais sustentável. E a última dimensão, que são 5, né, dos clientes, a gente passou para olhar a nossa vocação. Todo mundo tem, né? E hoje em dia está tão forte essa questão do propósito, das habilidades, né? Alguma coisa que e a gente usa tanto nosso tempo, né, para o trabalho. Então é olhar para isso mesmo, o que é a nossa vocação, né? O que eu posso estar contribuindo através do meu trabalho para o planeta usando as nossas habilidades. Que legal. Obrigada por dar esse panorama geral aí sobre o Pessoa B. E aí você falou agora por último sobre vocação e eu acabei de perceber uma coisa que eu sou relações públicas, é minha formação, né, meu bacharelado é relações públicas, a tua é relações internacionais. Então, as coincidências aí do universo, que é também perceber que isso está dentro da academia, está dentro das organizações, né? Então, eu queria, na verdade, saber dentro dessa mandalinha aí que você passou para a gente, que é esse ciclo do Pessoa B, como que no programa a gente está entendendo relações, assim, porque como, né, pensando em relações públicas, relações internacionais, tudo isso pode ser muito amplo, assim. Então, qual que é o recorte que foi feito para o programa? Isso que você falou é super importante, né? Porque tem que haver um recorte, porque são tantos assuntos, né? Mas a gente procurou as dimensões mais importantes, assim, da vida, onde a gente precisa estar olhando se a gente quer ser essa mudança que a gente vê no mundo. E dentro das relações, a gente acredita que há 3 relações, e é como a gente aborda esse tema.
Na verdade, eles são todos interconectados, né? Não tem como. Mas a gente vê essas três relações como super essenciais. A primeira é a relação que eu tenho comigo mesmo, né? Que nós todos, aquela primeira pessoa que está com a gente a qualquer momento, a gente não consegue fugir da gente, né? E muitas pessoas a gente não está olhando para isso, né? Às vezes a gente ajuda muito o outro, ou tá fazendo, né, muito, né, se dedicando e a gente esquece, ou não é uma relação que tá ali consciente. Então, esse relacionamento para a gente vê como essencial, porque como eu me relaciono comigo é como eu vou me relacionar com o mundo, né? Isso é Uhum. muito importante da gente entender. É um processo que a gente vai, né, a vida inteira. A gente passa por tantas coisas, né? Tantos momentos bons, difíceis, e a gente vai se desenvolvendo, né? Desde pequenininho até adulto, e essa relação vai mudando. Mas uma coisa muito importante dentro da relação comigo, para a gente está olhando para o nosso autoconhecimento, né? A gente se dá esse espaço de estar sempre, né? Olhando para si, se escutando profundamente, né? E criando essas oportunidades de estar mais presente, né, na vida, presente com o que você está sentindo, com o que você está passando, e também trazendo essa consciência, né, de entender as suas emoções, entender os seus pensamentos, entender como você se sente, né, como você está passando pela vida. Também o autoconhecimento ajuda a gente a trazer bastante significado, né, porque a gente se conhecendo melhor, a gente também traz essa oportunidade da gente entender, né, o que que a gente quer, para onde que a gente quer ir, né, a cada momento. E para a gente, essa parte de autoconhecimento é muito fácil você entender se você tentar olhar para compreender as suas dimensões internas. É meio que isso, né? Esse autoconhecimento. A gente está olhando da onde que eu estou operando, né? Qual é a minha mentalidade, né? Que eu estou trazendo, quais são as minhas necessidades a cada momento, né? Necessidades que eu possa ter com as minhas relações, né? Ou até as necessidades básicas, né? O que que eu preciso para estar bem, para me desenvolver, para ser feliz. Então, eu estou olhando para isso. É também importante a gente estar olhando para os nossos valores, porque eles ditam muito, né, para onde que a gente vai. Eles estão muito ligados com essa questão também de necessidade, que eu estou valorizando, né, no momento, que é importante para mim, vai acabar formando, eu vou ficar muito ligado a isso, isso vai acabar sendo o meu destino, né? O que eu vou estar buscando e fazendo, né, manifestando na minha vida. Também a gente olhar para as nossas visões de mundo, né? Porque cada pessoa está numa cultura diferente, né? Nasce de uma família diferente. E tudo isso tá, né? A nossa cultura, o nosso ambiente externo, tudo isso está influenciando em como a gente vê o mundo. Não tem um certo ou errado, né? Tem tantas formas de ver o mundo, mas é importante a gente estar consciente disso, que como eu opero, né, da onde que eu venho, existe tudo isso, né, todas essas dimensões internas, é um mundinho interior nosso, né, e também nossas capacidades emocionais, né, de relação. Uma outra coisa do autoconhecimento que a gente também fala muito é essa questão das nossas sombras, dos nossos medos, né, também, os nossos traumas. E a gente entender, né, que tudo isso tá formando a gente, é o que está movendo a gente. Isso vai influenciar as nossas emoções, né? Isso vai influenciar as nossas decisões. Se eu tô com medo, né, de uma coisa, isso influencia muito o nosso crescimento. E a gente está evoluindo como ser humano, a gente precisa estar olhando para isso, né? O que está travando a gente? Quais são os lados que a gente precisa olhar e desenvolver que a gente não está fazendo? Se a gente quer se curar, quer se transformar, quer trazer impacto para o mundo, esse é o caminho, né? Não tem jeito. A gente precisa deixar de ficar só reagindo, né, à vida e lá no piloto automático. A gente nem tem tempo para ver isso, né? Tá só se entregando lá, fazendo as coisas.
a gente também fica repetindo, né, muitos desses padrões negativos, porque a gente não se dá esse tempo, né, de estar se conectando com você, de estar se conhecendo. Então a gente pode continuar, né, muito próximo e sem estar olhando para os nossos traumas, as nossas dores. E também a gente pode estar sendo muito influenciado, né, pelo ambiente, não é o nosso verdadeiro eu, quem a gente quer, né, ser na nossa vida, o que a gente quer conquistar. Então, isso é muito importante da gente estar olhando quando a gente fala de autoconhecimento, desse relacionamento tão importante que é o eu comigo. E claro que também para eu pegar tudo que eu tenho ali de bom e que quando eu me conheço, eu vejo as minhas potencialidades, minha capacidade, eu me tornar tudo isso, né? Porque a gente olha para pessoas incríveis assim que serviram de exemplo, cada um tem seus exemplos, né, grandes aí de vida. Olha para um Gandhi, que é um exemplo para mim, você fala, nossa, mas estou tão distante, né? Como é que eu sou esse ser maravilhoso que faz? Todo mundo tem isso dentro da gente, então a gente tem que estar cultivando essas qualidades também, né? Então é muito sobre isso, sobre estar cultivando, cuidando dessas partes, né, que são doloridas e das nossas sombras, e ao mesmo tempo buscar isso para buscar se alinhar com quem você é, com a sua essência, né, para que você possa estar atuando no mundo desse lugar, para que seus pensamentos, sua fala, suas ações, elas estejam em harmonia, você esteja bem, né? Essa é a primeira relação que a gente está olhando. Quer fazer algum comentário? Senão eu vou sair falando aqui, amigo. Não, eu ia comentar, assim, desse exemplo do Gandhi. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito, assim, no pessoal dele, você puxou isso pela liderança, né? Que é de você liderar a tua própria vida, né? A gente fala que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta, né? A palavra, na verdade, você falar uma coisa muito diferente de você viver aquilo, né? De uma forma integral, né? E você se torna esse exemplo, se torna essa liderança do que você quer ver no mundo, né? Então, acho que é muito feliz, assim, essa tua colocação. E queria entender quais são os outros dois pontos, né? Então, até agora a gente está falando da relação com a gente mesmo, e aí tem mais outras duas que você queria colocar. Antes da gente falar disso, faltou uma coisa muito importante. Sempre vamos nos olhar, né, como com esses quatro espectros, né? Quando eu estou falando da relação comigo, tem eu sou o eu físico, né? Eu sou o eu mental, eu sou o eu emocional, eu sou um eu espírito, seja lá como a gente queira entender isso, né? Super aberto. Mas a gente também tá olhando, né? Se conhecendo, né? Quais são minhas emoções, o que fica na minha mente a maior parte do tempo, para que também eu esteja trazendo um segundo ponto muito importante, né? Que eu esqueci de falar sem ser o autoconhecimento, que é o estar cuidando de mim, esse autocuidado, né? Cuidar da nossa energia, o que eu estou precisando, né? A minha mente, o que eu estou precisando no meu coração, como é que eu estou me sentindo. É uma coisa que a gente não faz se a gente não estiver conectado com a gente, né? Se a gente não tiver desse lugar de presença, a gente não vai estar se perguntando, né? Como é que eu estou, o que eu estou precisando, se eu estou precisando de um momento de me recolher ou de me acolher. E a gente vivendo o que a gente vive hoje, que são tantos desafios globais quanto os nossos, né? Da nossa vida ali diária. E a gente se cuidar é a primeira coisa, assim, super importante, porque eu não vou conseguir impactar ninguém se eu não estiver trazendo compaixão, empatia para o que eu estou passando. Se eu não estiver olhando, né, para as situações que eu passo, para o que eu vivo, e não estiver me acolhendo nesse momento. Então, eu queria trazer isso antes de falar das relações, das seguintes. Claro. Conta pra gente as outras duas que acho que estamos curiosos. Sim, a outra que todo mundo sabe, a relação que eu tenho com as outras pessoas, né? E aqui na WeFlow e o nosso trabalho de desenvolvimento de liderança consciente, a gente quer expandir um conceito que é básico, que a gente está sempre em conexão com alguém, né? A gente está sempre coexistindo. E a gente está dependendo uns dos outros. Ninguém vive sozinho, né? Não tem essa possibilidade. A gente está sempre
em relacionamentos e sempre em dependência. Eu preciso de você para isso, você precisa de mim para aquilo, para tudo, né? As comunidades que a gente forma, os serviços que a gente usa. E lembrar também que a gente é essa espécie social, né? Então a gente precisa e é como somos, né? Somos em coletivo, né? Não existe, eu sou sozinho. E aí são dois pontos importantes do meu relacionamento com o outro que a gente traz no Pessoa B. Um é a gente estar percebendo o outro de verdade, né? Olhando para o outro. E você vê como tudo se encaixa, né? Porque quanto mais eu faço esse trabalho comigo, de presença, de conexão comigo, de me entender, eu começo a expandir isso também. Se o meu relacionamento comigo melhora, eu também começo a ter um relacionamento melhor com o outro. Então, eu consigo trazer a minha escuta, né, de verdade ali, olhar aquela pessoa, sentir aquela pessoa, né, trazer minha empatia, né, da mesma forma, se eu entender as minhas necessidades, se eu olhar, olha, eu tenho essas emoções, eu reajo dessa forma, quando eu estiver me relacionando com o outro, eu também vou ver dessa forma contextualizada, né? Não, ele está passando por isso, ele está reagindo por causa disso, ele tem essa necessidade, então, né? Ele tá fazendo isso por causa dessa necessidade. Você começa a enxergar, né, melhor o outro que ele está passando. E a gente está trabalhando também essa nossa comunicação, que é o primeiro passo, assim, se a gente quer ter uma sociedade que é pacífica, né, e que é sustentável, é a base, né? Como é que a gente vai chegar a qualquer lugar se a gente não conseguir se comunicar? Que a gente fala, o outro, às vezes, né? Os dois estão falando, ninguém se escuta. A gente não tem como construir né, esse futuro que a gente almeja se a gente não estivesse escutando as gerações, os amigos, no trabalho. Então, isso é super importante, é um ponto crucial que é a escuta para o relacionamento com o outro. E Sim. também enxergar a potencialidade do outro, enxergar e valorizar o outro, né, olhar para o outro com a dignidade que ele traz, né, e trazer essa capacidade para a gente de amar, que para mim é uma das coisas mais lindas da gente viver, né, em relações e estar uns com os outros o tempo todo, é a gente estar trazendo, é uma oportunidade, né, da gente estar praticando a nossa capacidade de amar, que a gente não teria se não houvesse relacionamentos, né? Então a gente está olhando para isso, em como a gente se relaciona com os outros, está fomentando compaixão, empatia. E ao mesmo tempo, isso vai ajudar também a gente estar construindo confiança nos nossos relacionamentos, né? Trazer honestidade, trazer presença, trazer empatia, ajuda a gente a construir confiança. E a confiança é a base também, né, para o que a gente busca, para a sustentabilidade, para esses sistemas sociais, né, as empresas, os governos. A gente precisa dessa confiança. E essa confiança nasce do que eu estou cultivando com o outro, né, do que eu estou cultivando em mim e com o outro. Claro, com certeza. Eu lembro que a gente trouxe, né, a gente traz no programa Pessoa B, o tema de relações, a gente fala sobre também comunicação não violenta, né? Achei muito interessante que a gente passou por isso com a turma na semana passada. Então, tem alguns exercícios práticos e como que você coloca isso, né, de fato na vida. Então, você praticar primeiro uma escuta ativa, né? E aí também existem estudos que falam que a gente fica praticando oratória o tempo inteiro, mas não pratica a escutatória, né? Tem um colega meu que fala sobre isso, que é muito legal, que é assim, a gente não aprende a escutar, né? Então, a partir desse ponto de você escutar, para acolher o outro, estabelecer ali uma comunicação não violenta e uma relação que seja saudável, eu acho que é uma base para isso. E também desse ponto que você trouxe da confiança, muito legal. A gente participou de um estudo, acho que já há 2, 3 anos atrás, junto com o Instituto Cives, que falava sobre medir o índice de democracia na cidade de Curitiba.
E aí, uma das coisas que eles identificaram foi que as pessoas não se envolviam com política ou achavam que essa ideia de democracia, como você falou, assim, também às vezes a gente tem um ideal que parece muito distante, e começava no primeiro problema ali que essa pesquisa apontou, era que faltava confiança entre as pessoas, né? Então, era assim, mais de 80% das pessoas, elas não tinham um grau de confiança, assim, eu parto do princípio que eu confio na outra pessoa, que eu confio no meu vizinho. É assim, eu confio só nas minhas relações, né? Nos meus amigos, na minha família. Ou eu não confio em ninguém, eu desconfio de todo mundo. Então, era muito poucas as pessoas que respondiam não, né? A princípio, eu confio em todo mundo até que me prove o contrário. Assim. Então, acho que isso é super importante quando a gente fala em liderança consciente para a sustentabilidade, é entender isso, né? Que isso começa desse aspecto interno, para a gente realmente colocar isso em prática e ver essa mudança, né, que a gente quer ver. E aí, nesse sentido, eu queria pedir para você contar para a gente qual que é a terceira relação aí, que daí eu quero amarrar tudo isso para a gente de uma forma também prática aí. Sim. Sim, é muito importante. Você vê que, como sempre, está tudo ligado, porque, né, eu conhecendo a outra pessoa, estando ali presente, eu me dou essa oportunidade de realmente conhecer você, né, e de ouvir quais são os seus interesses, as suas necessidades, como você funciona, e entender que a gente é a diversidade, né? Então, é claro que vai haver um milhão de jeitos e formas de ser, estar aberto a isso, mas conhecendo o outro tendo, né, trazendo essa empatia, eu trago essa possibilidade de confiança, né, e trabalhando no meu ser para eu ser, né, também honesto e tal, eu também trago essa oportunidade da gente estar se conhecendo de verdade e uma confiança surge daí. A Sim. terceira relação, eu não vou falar muito sobre ela, vou falar pouquinho, porque o Paulinho vai trazer na próxima live lá do estilo de vida. Mas é o Uhum. nosso relacionamento com a natureza, né? E muitas vezes não é uma coisa que está na nossa cabeça ali conscientemente, como eu estou me relacionando com a natureza, né? O que que a natureza significa para mim, né? Se eu me vejo parte da natureza, e claro que a gente vivendo, né, a gente está criando, né, isso, a gente está vivendo essa crise climática, essa emergência ambiental. Então a gente precisa urgentemente também estar refletindo sobre isso, porque a gente está falhando, né, com o planeta que é a base que nos dá a vida, assim, nos dá tudo, o alimento, a respiração. Então esse relacionamento é super importante. Mas a gente vai falar mais sobre ele no próximo. Legal. Então, eu queria aproveitar aí para fazer um resuminho aí, sugerir também uma ferramenta que é muito simples e muito poderosa, que a minha mentora, que é a Yu, que já falei dela aqui na outra live, que ela me ensinou, inclusive, a imprimir no papel e tinha isso assim grudado no meu mural, que chama, é a tríade, né? Então, é como se fosse um triângulozinho escrito eu em cima, o outro e o todo, né? Então, você olha para aquele triângulo e basicamente é um lembrete para quando a gente toma decisões na nossa vida, que é primeiro começar assim, essa é uma decisão boa para mim mesmo. Se for, você continua, senão você nem passa para as outras, né, pontas aí desse triângulo. Então, chama-se é a tríade aí do todo que ajuda a gente a lembrar dessas decisões, né? E aí, queria aproveitar e passar um pouquinho para a próxima pergunta, Rob. Acho que você tocou sobre esse tema agora, falando, né, dessa transição planetária que a gente está. Então, queria que, com esse enfoque, assim, você falasse para a gente por que é importante falar sobre relações, assim, nesse contexto, e por que a gente está trazendo isso através do programa. E depois eu vou responder uma perguntinha aqui do Rafael, que ele colocou aqui no chat para a gente. Mas primeiro falar para a gente por que é importante trabalhar esse tema hoje dentro dessa perspectiva. Sim. Uma coisa que é muito importante é a gente considerar que não há bem-estar se a gente não estiver olhando para as nossas relações. E como eu falei, né, a gente existe em relação a algo. Relação faz parte da nossa vida, assim, a gente não consegue separar, né, isso, da gente estar em relação comigo o tempo inteiro, em relação com as outras pessoas e em relação com o planeta. Porque por mais que eu, na minha consciência, não lembre, eu estou nessa relação, eu queira ou não.
né? Uhum. A gente está nessas três relações. E isso está afetando o nosso bem-estar o tempo inteiro, né? Individual, né? Como eu tô, se eu tô com a autoestima baixa, se eu não tô bem, né? Se eu não tô olhando para mim, isso, né? Tanta coisa que a gente experiencia, né? Por não estar bem consigo mesmo, ou ai, tô buscando meu propósito, tô nessa busca, não tô legal porque eu não tô fazendo as coisas, né? Que eu quero, que eu acredito que é bom. Então a gente está sempre nesse relacionamento, a gente está sempre com outras pessoas, né? A gente tem a nossa família e tem tantos conflitos, isso e aquilo, e formas de ver, e formas de se relacionar. E também trabalho, os nossos amigos. Aí você tá lá no colégio, você tem aqueles amigos, aí você cresce, aí você vai se desenvolvendo, né? Vai diferenciando às vezes as amizades. Enfim, isso está muito relacionado com o nosso bem-estar pessoal e também com o bem-estar coletivo, né? Que é por isso que isso se relaciona também, né? Muito com essa questão da gente estar desenvolvendo liderança consciente e estar olhando para a sustentabilidade. Porque se a gente vê, por exemplo, uma comunidade, né, que não se relaciona bem, que é também a questão que você está trazendo, democracia e tal, se a gente não estiver se relacionando bem, a gente vai estar também construindo um mundo, né, de muita violência, muitas guerras, né, que acontecem e muitos problemas vêm disso. E o que é também fundamental, por que é importante trabalhar esses temas? Porque a gente, né, aqui na WeFlow, a gente entende que essa transição que a gente está buscando, ela acontece muito de dentro para fora, né? E como a gente falou, a primeira relação sou eu comigo. Eu nem sei, eu acho que tem uma música que falava sobre isso, mas deve ter alguma outra pessoa que já falou essa questão. Se eu estou em paz comigo, né? Eu não vou causar guerra para fora. Que é o que a gente faz naquele nível curto, assim. Tipo, se eu tô, né, estressada, não, às vezes eu vou lá, né, e eu me relaciono mal com as pessoas. Ou se eu tô Sim. triste comigo, eu vou lá e jogo, né, no outro, projeto nas relações como eu tô aqui dentro, né? Então a gente tá olhando para as relações como extensões da gente, que são, porque a gente não é sozinho, não consigo estar sozinho fora do planeta, né? Não Sim. consigo estar sozinho sem ninguém e não consigo estar fora de mim. Então, se eu ver todas essas relações como, né, extensões de mim, eu consigo olhar para isso pensando em estar realizando, né, a nossa potencialidade, como a gente falou, estar vivendo em harmonia de dentro para fora com cada relacionamento. Então, é importante a gente estar olhando para esse tipo de coisa. Claro. Nossa, olha só, o tempo passou tão rápido esse meio-dia e 40 já, né? Em teoria, a gente acabaria agora nessa live, mas eu vou perguntar aqui para as nossas relações aqui, para as pessoas que estão assistindo, se eles não se importarem, a gente se estende aí mais um pouquinho, quem sabe mais uns 10 minutinhos para a gente abordar tudo que a gente queria. E queria trazer uma pergunta que o Rafael colocou ali no chat e já emendar com uma outra que eu queria te perguntar, que é sobre como aplicar isso tudo no dia a dia, né? Então a gente fala assim sobre alguns temas que parecem um pouco abstratos, assim, para quem tá só escutando assim pela primeira vez, mas já dando um pouco da resposta, assim, a gente então assim, a minha pergunta é como que a gente aplica isso no dia a dia? A pergunta do Rafael, não sei se você está vendo aqui, mas se é possível medir, ele colocou ali entre aspas, essa evolução para a pessoa B, de que forma que a gente percebe isso, esses avanços no tema, né? Então, já respondendo um pouquinho, assim, daí eu queria que a Roberta aprofundasse, falasse sobre como a gente faz um processo de assessments hoje para todo mundo que passa pelo programa Pessoa B. Então, a gente tem alguns participantes aqui que passaram, por isso a gente, como equipe da WeFlow, também já passou por tudo isso que, claro, né, algumas são ferramentas, né? Falar que não limita o autoconhecimento só ao assessment, porque aquilo também às vezes cria algum tipo de estereótipo, assim, não é o que a gente quer, que não quer enquadrar a pessoa num quadradinho, né? E falar, não, você é assim porque o teu teste deu assado. Mas acho que são ferramentas, né, são instrumentos que justamente ajudam a medir isso e a te colocar dentro de um parâmetro, assim, né, numa escala mais global, que eu acho que até é interessante porque aí você começa, como a Roberta falou,
Você começa a entender um pouco de uma visão de mundo, né? Ou de um valor que não é o teu. Você fala, então essa pessoa está agindo assim porque ela está operando de uma forma nesse nível de consciência, né? Então a gente faz esses assessments e que dá para ser feito antes e depois do programa, daí falando especificamente do programa, a gente tem essa forma de mensurar e que parte desse caminho da autopercepção com o apoio dos assessments. Então, eu queria que você respondesse isso para a gente, Rob. Como é que a gente coloca isso em prática e aí também como é que a gente tem mensurado isso, medido essa evolução ali para a pessoa abrir. Tá, legal. Vamos por parte, mas vou tentar ser breve também. A gente utiliza, né, olhar, né, para isso tudo sempre de três lugares, né, que é a consciência, a parte da conexão, né, do sentir, a consciência sempre trazendo também essa parte de racionalidade, mente e tal. Então, a consciência e a ação, né? A gente busca estar olhando para essas três coisas em todos esses módulos, em todas as dimensões, né? Então, isso é uma forma também que a gente pode estar usando prática, né, em todas essas relações. E é uma coisa muito legal essa questão de como você faz isso na prática, porque o ser, quando a gente fala, né, de estar transformando a gente, é sobre praticar, né? Não tem outra forma. Então a gente se torna o que a gente pratica, né? Ali que se tornam os nossos hábitos, se tornam, né? E aí tem diversas formas, porque como a gente está falando de três relações diferentes, né? De eu estar buscando me autoconhecer, você pode estar realizando isso de diversas formas. Eu gosto de trazer muito a contemplação para a vida, para atuar para essas três relações, na verdade, né? Trazendo essas práticas de mindfulness, de contemplação, de eu estar em contato, né, com o meu corpo, em contato com as minhas emoções, algum tipo de prática de meditação. Então, isso é uma forma que eu entendo que a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas, quando a gente começa, né, a praticar ali, estar em contato consigo, com o que está acontecendo, né, dentro da gente. E aí, com a contemplação, a gente começa também a estar mais presente, né? Quando, por exemplo, a gente fala, eu quero trazer a escuta ativa, mas para eu escutar, eu tenho que silenciar o que há dentro de mim, né? Então, esse tipo de prática sempre ajuda também, né? A cuidar da nossa energia, enfim. E a gente está também na natureza, né? Tá contemplando, né? Essa beleza de estar vivo e todos os seres, tudo que existe ao nosso redor. Então, é bom a gente estar, ainda mais em pandemia, né? A gente está em contato com o céu, tá em contato, ver as montanhas, sentir a água, coisas que nos reenergizam e facilitam também, né? A gente está nesse estado de presença. E a gente tem uma ferramenta bem legal, que aí é trazendo a resposta para ele. É claro que essas questões, Rafael, a gente entende que são subjetivas, né? A gente não pode querer tratar o desenvolvimento nosso do ser completamente como processos e estruturas e quer avaliar o quanto, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser mais orgânico, né? E mais humano. A gente traz, sim, alguns tipos de ferramenta, né, práticas para a gente estar se autoconhecendo, para a gente entender sobre a nossa personalidade, níveis de consciência, enfim, nossos valores. A gente tem esse tipo de ferramenta e a gente vai se conhecendo, né, melhor, vai entendendo a gente compara, né? A gente usa também uma que é do pessoa B, mas são perguntas subjetivas também. Você está se acessando, que não é também uma competição, né? Uma pessoa com a outra. A gente está. E a gente vai ter sempre, como é que fala? Momentos que isso retorna. Ou que a gente muda, ou que a gente não consegue. Aquela evolução não vai ser o tempo todo, constante, só. Sabe, a gente vai ter momentos que acontece alguma coisa e a gente fica mal, e há depressão, e a gente retorna. E a gente acha que está no caminho e não está mais, porque não é mais o que a gente quer, não faz mais sentido. Então, a gente trazer essa questão de lidar com essas coisas de forma mais orgânica, mais acolhedora, tá buscando formas de acessar isso, né? Como é que eu consigo melhorar essas relações, mas no final eu acho que é o sentir,
né? É a forma. Os seus relacionamentos vão estar mais construtivos, a gente melhora, você vai sentir que você está fluindo mais na sua vida, que você tem mais estados, né, de presença positivos, que você consegue lidar melhor com as suas emoções, você vai se sentir mais em harmonia com a natureza. Então não é uma coisa que a gente consegue só a pessoa mesmo, né? No final é o que eu acho mais importante, porque é você para você. Essa seria a minha resposta. Legal. Obrigada, Rosa. Acho que respondeu bem ali o Rafael. Depois a gente pergunta para ele se tiver mais alguma dúvida. Acho que você cobriu bem já um outro ponto que eu ia perguntar, que era sobre como que a gente aplica essa questão da liderança consciente, né, para a sustentabilidade. Então, acho que a gente já cobriu bem assim esse tópico. E aí queria fazer uma outra pergunta que está relacionada assim, a essa prática, que é como que a gente traz isso também para organizações ou empresas, né? Então a gente falou um pouco sobre como aplicar isso para indivíduos, pensando daí no nível de organizações ou empresas, como é que a gente aplica esse tema aí das relações na prática? E super importante, né? Porque se a gente quer, mais uma vez, ter um mundo sustentável, enfim, quando a gente olha para organizações, né? Acho que nossas comunidades como um todo, cidade, enfim, que é importante a gente olhar duas coisas. Esse tema da relação, ele mexe com a nossa parte interna, né? A cultura da organização, a nossa cultura do país, né? De toda da cidade, enfim. E a cultura tem muito a ver com também, né? Quais são os nossos valores, qual é o nosso jeito de ser juntos, né? Então, a gente olhar para as relações significa a gente estar olhando para a nossa cultura, porque como a nossa cultura está formando, né? Tudo isso, as nossas formas de ver o mundo, as nossas formas, o nosso comportamento com o mundo. Então, as empresas precisam estar olhando para isso. As pessoas, né? Os trabalhadores dentro da empresa. A gente fica, às vezes, 10 horas trabalhando. E a gente vê como cada vez mais isso está sendo trazido, essa questão de propósito e tal da empresa, mas também das relações, né? De ter empresas mais humanas, da gente estar tendo boa comunicação. Quantas vezes não acontece? Das vezes a gente não quer estar num ambiente de trabalho, não é porque a gente não gosta da empresa, mas porque existem relações tóxicas, né, que estão fazendo mal para a gente. Então, as empresas estão também mais olhando para isso, a nossa questão de burnout também, da nossa saúde mental, emocional, dos relacionamentos e com certeza dos líderes, né? Porque se todo mundo se vê como líder, se todo mundo se colocar nesse lugar de presença, escuta profunda, de estar se conectando com as pessoas para conseguir soluções, que aí é o segundo aspecto importante para as organizações, né? Hoje a gente tendo esse entendimento da nossa interconexão e do mundo globalizado, de como cada pessoa está afetando cada pessoa, a gente também sabe da importância dos stakeholders, né? Das nossas comunidades de interesse, né? Que ou a gente está afetando ele com as nossas organizações, ou a gente está sendo afetado. Então, se a gente estiver trabalhando e olhando para a nossa cultura, olhando para como, né, a gente se relaciona, a gente também vai estar se relacionando melhor com essas comunidades interessadas e que são super importantes para a gente trabalhar os temas, né, e a gente chegar numa sustentabilidade, que é o que a gente precisa. A gente precisa engajar todos esses públicos, a gente precisa ouvi-los, entender os diferentes interesses, as diferentes necessidades, né, para que a gente possa juntos cooperar, porque ninguém consegue resolver um problema mais só você ali, a sua empresa, porque não existe, os problemas estão interconectados, né? Então a gente precisa olhar para isso também nas empresas, tanto para a qualidade dos nossos relacionamentos internos, a nossa cultura, quanto para a nossa escuta, né? E para o nosso relacionamento com os nossos stakeholders. Ótimo, não, perfeito. Acho que tem tudo a ver com. A gente fez um post ontem, né, sobre isso.
que falava sobre uma das ferramentas para justamente você escutar, analisar, né, e fazer uma pesquisa profunda sobre a tua organização e a percepção dos teus stakeholders, né, ou das partes interessadas sobre a tua atuação. Então, depois, para quem não viu, tem um postzinho que a gente publicou ontem sobre a matriz de materialidade, que é até uma ferramenta que a gente aplica aqui na WeFlow como consultoria, né, para organizações. E aí, queria colocar aqui uma provocação para você deixar a gente com uma reflexão final, e daí eu vou passar para os avisos para a gente tentar encerrar pelo menos a uma, né, uma horinha de live, que fala sobre aquela teoria dos 6 graus de separação, né? Então, acho que as pessoas já devem ter ouvido isso, assim, o LinkedIn, ele meio que se posiciona dessa forma, que fala que você está separado de qualquer pessoa no mundo por 6 camadas, né? Os 6 graus de separação. Então, basicamente, diz que qualquer pessoa conseguiria acessar, por exemplo, o Barack Obama usando as suas próprias relações, né? Isso, para mim, eu não sei o quanto que é verdade, mas eu acredito, se eu começar a pensar assim, eu acredito que seja possível. Mas acho que a principal mensagem assim, dessa teoria é falar sobre a nossa conexão, nossa interconectividade, assim, né? Que é como perceber que a gente está, de fato, todo mundo realmente conectado. Eu acho que a gente está vivendo isso na pele mais do que nunca, né? Acho que pela primeira vez na história a gente tem um problema, um desafio global que toda e qualquer pessoa, independente de condição econômica ou país, está sendo afetado por isso, assim, né? Então acho que perceber essa conexão assim entre as pessoas é fundamental. E eu queria que você deixasse uma reflexão, um comentário final aí para a gente fechar a live de hoje, e aí eu vou partir depois só para os últimos avisos práticos, Rob. Sim, eu super adoro essa teoria, né? Eu utilizo, né, bastante dela, assim, se a gente quer chegar a alguém, né, conhecer aquela pessoa, trazer sua curiosidade, ai, achei aquela pessoa interessante. Vai atrás mesmo, vê se você tem conexões em comum, vê como que a gente consegue, né, se beneficiar disso e juntos, né, tá construindo. E eu acho que a minha mensagem assim final com relação a isso, estamos sempre conectados e sempre em relação, né? Em relação com a gente, com os outros e com a natureza. E a gente pode tornar isso positivo, né? Tornar os nossos relacionamentos um meio de impactar positivamente o mundo ou não, mas é uma escolha, é sempre uma escolha. E é aquela primeira escolha que a gente faz, que a gente falou lá na live passada, é a escolha da intenção, né? Da onde eu vou operar, como eu vou me relacionar comigo, com o outro, com o planeta. E a escolha de usar o poder do amor está sempre à nossa disposição. Não é fácil, né? Parece meio idealista, mas a gente não pode esquecer disso, né? De trazer essa capacidade e a gente tem, né? Trazer esse poder, não entender só o amor como uma coisa, fofinha, boba que fica de fora. Não, tem que estar ali no centro das nossas relações para a gente conseguir manifestar o que a gente está buscando. Acho que é essa a mensagem. Muito boa, muito poderosa aí a mensagem. Adoro a forma como você coloca teu coração assim, em tudo, para realmente fazer essa mudança, ser essa mudança. Acho que a última historinha ali que lembrou, a gente conversou esses dias sobre um movimento, eu acho que resume, assim, eu acho que tudo isso que a gente falou ao longo da live hoje, que o Unidos pela Vacina, né? Então, só acho que tem exemplos, assim, de, primeiro, né, pessoas que operam desse lugar do amor, desse lugar que é distribuído, que usa das relações para chegar onde tem que chegar para provocar realmente a mudança que a gente precisa hoje no nosso país, especialmente, assim, com todos esses desafios. Queria já dar o spoiler que esse tema ali do Unidos da Vacina, que é um case para a gente de advocacy, de influência de políticas públicas. A nossa cofundadora Arisa vai tratar numa live daqui a uma horinha, que é às 2 da tarde. A gente vai retransmitir também, vai acontecer no Instagram do Global Shapers, que vai estar falando sobre o advocacy e a influência de políticas públicas, né, para projetos de impacto, que é justamente sobre isso. E tem tudo a ver com relações também, ela vai abordar um pouco desse tema.
E aí, para a gente finalizar, só dar uns recadinhos aqui, tem a minha colinha para lembrar que essa, então, era a segunda live de 5 que a gente vai fazer, sempre nas quintas-feiras. A próxima vai ser quinta-feira, às 19 horas, aí de noite. A gente está intercalando, meio-dia ou 7 da noite. É sobre o tema de comunidades que a gente traz como serviço, né? Que para organizações da comunidade. Aqui no nosso Pessoa B vai falar sobre serviço e que as inscrições para o Pessoa B, a nossa terceira turma aí aberta do programa, vai estar acontecendo, né? O programa começa em maio, então as inscrições vão até dia 30 de abril, finalzinho do mês que vem. E são 6 semanas, sempre na terça-feira, começando na terça-feira, dia 4 de maio, e mais 2 mentorias coletivas. E a gente tem o programa B&B também, que é a versão em inglês, com esse mesmo conteúdo, só que em inglês, né, público internacional. E também com as inscrições até dia 30 de abril, começando, daí é sempre nas quintas-feiras, o programa internacional, começando no dia 6 de maio, depois mais 2 mentorias coletivas. E aí, lembrando do sorteio, então, junto com a Bendito Coworking, como eu falei no começo, eles estão oferecendo aí gentilmente a utilização do espaço deles, então a gente está com o link na nossa bio para 4 horas de sala de reunião, qualquer unidade da Bendito em São Paulo, capital, de segunda a sexta, né, das 9 às 18, que é o horário de funcionamento deles. E é isso, com isso encerramos hoje a nossa segunda live falando sobre relações. Espero que tenha sido útil, inspirador, impactante para todo mundo e compartilhem desse conhecimento, assim, porque muitas vezes tem pessoas bem próximas a nós aí que estão precisando escutar isso que a gente está compartilhando hoje. E como eu comecei, vou encerrar com o meu arroba metaquiase, ou metacui oiasim, que é essa expressão lakota, que fala por todas as nossas relações. Então, arroba metaquiase. Obrigada, Flavinha, pela nossa relação. Agradeço também. Eu meditei sobre você no comecinho da tua própria meditação. Então é isso, Oh, gente. obrigada, Obrigada. Obrigada gente. pela atenção. Receba aí nosso carinho e até a próxima, então. Tchau. Tchau. Beijo.